Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mal começamos aqui com o canal, né? E eu já trouxe receitinha gratuita pra vocês. Quem já me segue lá no Instagram, quando eu posto receitinha gratuita, fica doido, sempre confeccionam, compartilham e tal. E aqui não será diferente, né? Terá a receitinha maravilhosa. E o que iremos aprender hoje, vou mostrar pra vocês. Temos aqui bola natalina, gente. Olha só que perfeição. Então, vou ensinar pra vocês o passo a passo dessa bola. Eu fiz uma outra também, né? Com cores diferentes. E espero que vocês gostem, né? Compartilhem aí com as amigas crocheteiras para confeccionar essa linda bola de crochê e fazer a decoração de Natal ainda mais linda, né? Pra quem não viu, eu lancei a receitinha do Urso Natanael e eu decidi fazer a bola combinando, né, com o kit. Vou mostrar aqui pra vocês que temos Urso Natanael, lindo. Olha só, gente, esse casaco, muito maravilhoso. E aí combina muito com a bolinha de Natal, então a decoração já fica completa. Quem comprar na pré-venda o Urso Natanael ganha a receitinha do Pingo, o pinguim. Não é a coisa mais linda, gente? Não tem como não se apaixonar. E o legal é que essa receitinha dá pra fazer de outras formas, mas depois eu faço um vídeo só mostrando um review, né, do Urso Natanael com o pinguim Pingo. Antes, vou mostrar o Urso Natanael na versão pardo, gente. Eu tô apaixonada, olha isso. Agora imagina esse kit todo aqui, você confeccionar com bola, com urso, com pinguim. É isso. Vamos então para a aula da bola natalina. Então, vamos iniciar o passo a passo da nossa bolinha de Natal. E eu decidi fazer, né, com as cores ao contrário. Ao invés da bolinha ser verde, eu vou ensinar vocês com a bolinha toda vermelha e o detalhe no verde musgo e o laço também. Lembrando que vocês podem utilizar outras cores, outros bordadinhos, outros detalhes. Enfim, é uma bola super fácil de confeccionar. Eu utilizei o meio ponto alto para deixar ela mais macia, né? Então, você vê que não é... Os pontinhos não são tão duros, né? Ela é bem gostosinha e ficou dessa forma. A gente vai precisar, então, de fio. No caso, eu vou estar utilizando o amigurumi soft na cor 5442 e a linha amigurumi normal na cor vermelha, a cor carmim 3528. Vou usar também a balão branca para fazer os detalhes e a encanto na cor dourada, tá? Essa gororoba, gente, porque quem trabalha com fio encanto sabe a meleca que fica, né? Quando abre o novelo. Enfim, vocês viram que eu estou utilizando uma linha de cada marca, de cada modelo, né? No caso da Círculo, tô utilizando a soft, a normal, a encanto e a balloon da Pinguim. Então, o porquê que eu queria ressaltar isso pra vocês? Não se prendam ao fio que eu tô utilizando. Eu sou super adepta a utilizar fios diferentes, misturar fios diferentes. Então, se eu gostei da cor de um que tem em uma marca e não tem na outra, eu vou usar o de outra marca, vou misturar. Sempre lembrando, né, de fazer essa mistura com fios que tenham mais ou menos a mesma espessura, que não vai ficar um negócio diferente. Por exemplo, quero utilizar a Anne, aí eu vou misturar com a amigurumi, usa a Anne dupla, entendeu? Mas eu sou super adepta a isso, eu não tenho nenhum problema em misturar outros fios e outras marcas. Eu uso a cor que eu gostar, a cor que tem para o que eu preciso. Então, vamos lá, vamos iniciar. Vou precisar também da agulha, obviamente, né? Tô utilizando aqui a agulha da Tulip 3,25 milímetros, tá um pouquinho apagadinho, mas dá pra vocês enxergarem, né? E
A agulha também vai muito do gosto. Se você usar uma agulha mais menorzinha, né? Uma agulha 2,5, por exemplo, a sua bolinha vai ficar menor e mais fechadinha, com os pontinhos mais fechadinhos e apertadinhos. Não vai ficar tão maleável quanto essa, mas não tem problema também, isso vai muito de gosto. Eu decidi fazer com a agulha 3,2 para ficar um tamanho um pouquinho maior e dar esse efeito mais macio, tá? Tesoura também iremos usar e fibra siliconada para enchimento. Vocês podem substituir a fibra por uma bola de isopor no tamanho, né, que ficar a sua bolinha, tá bom? E aí, é só encaixar a bolinha de isopor e fechar normalmente. Conforme eu for confeccionando, eu mostro pra vocês como que fica, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai iniciar, então, com a cor vermelha pra fazer essa troca de cor no verde. A padronagem, vocês podem alterar e fazer diferente. No caso aqui, eu fiz só uma listra vermelha, mas como seria pra combinar com o nosso urso Natanael, eu poderia ter feito 2 faixas, tá bom? Eu decidi fazer uma só, mas poderia ter feito uma faixa vermelha, uma verde e a outra vermelha no meio dessa bolinha. Então, vamos lá. Vou iniciar com o fio vermelho, fazendo um anel mágico. Pra quem ainda não conhece o anel mágico, né, só trabalha com crochê, nunca fez crochê circular, eu vou explicar pra vocês mais ou menos. Porém, tem alguns vídeos no meu Instagram, alguns vídeos antigos, onde eu explico com mais detalhes como que você faz o anel mágico, ponto baixo, meio ponto alto, enfim. Então, pra começar, a gente vai pegar o fio do novelo tá aqui, e eu vou pôr a pontinha pra baixo. Vou passar entre o meu dedo indicador, fiz a letra E. Essa letra E, eu viro ela pra baixo, tá vendo que eu formei um pretzel? Sabe aquele doce de canela, pretzel? Enfim, aí a gente vai pegar esse fiozinho aqui, o fiozinho do lado direito, e fazer uma correntinha com ele, dessa forma. Isso aqui é o nosso anel mágico. Então, a gente inicia o nosso trabalho a partir desse ponto. Agora que a gente fez o nosso anel mágico, eu vou subir uma correntinha pra dar altura, porque a gente vai trabalhar com meio ponto alto. E aí, aqui dentro dessa argolinha, a gente vai fazer 6 meio pontos altos, né? Então, eu vou dar uma laçada aqui na agulha, fico com 2 argolinhas, insiro aqui dentro do anel mágico, pegando esse fiozinho, né, que sobrou, puxo o fio do novelo, ficando com 3 laçadas na agulha, e vou tirar todas de uma vez, fazendo assim o nosso primeiro meio ponto alto. Olha só para que serve o anel mágico, a gente puxa isso aqui, ó, e ele fecha, tá? Então, eu vou deixar assim para facilitar, mas a gente vai finalizar, fechar ele, quando a gente tiver colocado os 6 pontos aqui dentro da argolinha. Então, eu venho aqui de novo, dou uma laçada na agulha, pego a argolinha e o fiozinho solto aqui, faço o nosso meio ponto alto. Então, 3 meio pontos altos, 4, 5 e 6. Dessa forma. Agora, a gente vai puxar esse fiozinho que sobrou pra fechar o nosso anelzinho. E aí, formou aqui a nossa primeira carreirinha de meio ponto alto. A gente vai agora inserir a agulha nesse primeiro ponto que a gente fez e fazer um ponto baixíssimo. Então, a gente faz um ponto baixíssimo, fechou, sobe uma correntinha para trabalhar de novo agora na segunda carreira. A segunda carreira vai ser um aumento para cada ponto de base. Então, vai ser um aumento de meio ponto alto, porque a gente vai trabalhar só com meio ponto alto aqui. Então, eu vou vir aqui nesse primeiro pontinho, fazer meio ponto alto e meio ponto alto
junto no mesmo ponto de base. Agora, temos o nosso primeiro aumento. Vou no próximo, faço mais um aumento. Até o último ponto. A gente vai ter, então, 12 meio pontos altos no total dessa carreira. São 6 aumentos. Terminei aqui a minha carreirinha. Vou vir aqui e finalizar com um ponto baixíssimo. Então, ficou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, venho aqui, faço um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e a gente vai trabalhar a terceira carreira com um meio ponto alto e um aumento. Então, eu venho aqui no mesmo pontinho aqui, faço um meio ponto alto. No próximo, vou fazer um aumento por 6 vezes até chegar no final dessa carreira. Então, a gente faz um meio ponto alto, um aumento. Finalizei aqui os nossos 18 pontos, né? A gente fez a sequência de um meio ponto alto e um aumento por 6 vezes. E aí, agora, eu venho aqui no nosso primeiro pontinho e faço um ponto baixíssimo para fechar. Vocês vão perceber que a nossa bolinha, ela já vai começar a dar uma envergadinha, ela não vai ficar tão reta quanto quando a gente faz, né, com ponto baixo. Ela vai dando uma envergadinha e é normal, tá? Só continuar fazendo normalmente. Aqui, a gente vai subir mais uma correntinha e agora faremos, então, 2 meio pontos altos e um aumento por 6 vezes. Então, eu vou vir aqui no nosso primeiro pontinho, faço um meio ponto alto. No outro, 2 meio pontos altos e no último, um aumento. Faço isso por mais 5 vezes até chegar no final. Então, é super simples, é só a gente seguir essa sequência. Vou finalizar aqui e volto quando estiver prontinho. Fiz, então, a nossa quarta carreira, né, que foi a carreira de 2 meio pontos altos e um aumento por 6 vezes. Totalizamos, então, com 24 meio pontos altos, tá? E aí, agora, a gente vem aqui no primeiro de novo, faz um ponto baixíssimo e sobe uma correntinha, onde faremos 3 meio pontos altos e um aumento por 6 vezes. Então, no mesmo ponto, eu faço um meio ponto alto, 2, 3 e um aumento. Um meio ponto alto, 2, 3 e um aumento. Vou seguindo dessa forma até chegar no nosso último ponto. Cheguei aqui no último ponto, vou finalizar com o ponto baixíssimo e a gente tá aqui na quinta carreira, certo? A gente vai agora para a sexta carreira e vai ser a nossa última carreira de aumentos. Porém, caso você queira deixar a sua bolinha um pouco maior, é só continuar a sequência de aumentos, não tem segredo nenhum. Outra coisa também, caso você prefira utilizar uma agulha menor para tá fazendo os pontinhos mais fechadinhos, deixar ela mais durinha, você pode aumentar também a sequência de aumentos proporcionalmente, né? Para que fique uma bola de um tamanho maior. Então, vamos seguir agora para a sexta carreira. Na sexta carreira, a gente sobe uma correntinha e a gente vai fazer 4 meio pontos altos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4 e um aumento. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Vou fazer até o final e quando estiver prontinho, eu volto e mostro o resultado para vocês. Olhem só, gente. Fiz aqui a nossa sexta carreira de 4 meio pontos altos e um aumento, totalizando 36 meios pontos altos, né? 36 pontos na sexta carreira. Agora, a gente vai para a sétima carreira. A sétima carreira, a gente não vai fazer nenhum aumento, a gente vai fazer só meio ponto alto. Então, a gente sobe uma correntinha e vamos fazer 36 meio pontos altos. Lembrando que a gente sempre começa aqui no primeiro pontinho, tá? Essa correntinha que a gente faz, ela não é
um ponto. A gente vai usar ela apenas para dar altura na agulha. Tem pessoas que gostam de utilizar ela como um ponto, né? Considerar ela como um ponto, porém, ia ficar mais esburacadinho aqui nesse comecinho, tá? Então, a gente segue fazendo 36 meios pontos altos. Fiz aqui o último ponto da carreira número 7, e aí a gente vai inserir a agulha, porém, não faremos um ponto baixíssimo com esse fio vermelho. A gente já vai trocar pro fio encanto dourado, para fazer aquele detalhezinho do bordado. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer um nó inicial aqui, ó, um nozinho, inserir na nossa agulha e puxar ele, finalizando essa carreira, tá? A gente já inicia com uma correntinha, vamos pegar os dois fios aqui, ó, que sobraram, o dourado e o vermelho, e dar um nozinho, pra ficar um arremate depois. O fio vermelho, eu não vou cortar, porque a gente vai usar ele daqui a pouco. A gente vai subir ele pra tá utilizando. Esse fio dourado, eu passo pra cá, pra ir crochetando por cima dele, pra fazer um acabamento melhor, né? Pra não ter perigo de se soltar. Mas o dourado, eu deixo aqui pra trás, tá? Então, a gente vem aqui com o fio dourado no novelo, né? E a gente insere fazendo 36 pontos baixos. A gente não vai fazer meio ponto alto, porque a gente quer um detalhezinho bem sutil. Então, a gente vai fazer o ponto baixo, que é só inserir a agulha no buraquinho, puxar o fio, fica com duas argolinhas na agulha e tira as duas, tá? Então, aqui eu vou puxando o fio dourado, o fiozinho que tá cortado, e indo crochetando com ele no meio, para poder fazer esse acabamento. Então, a gente vai fazendo os pontinhos baixos até chegar no último ponto. No total, vai ser 36 pontos baixos. Dou uma puxadinha aqui no fio dourado para já cortar. Eu corto, ó. Tá vendo que aqui deu uma enrugadinha? A gente só puxa acertando, que aí o fiozinho vai ficar aqui no meio da trama e não vai ter o perigo de soltar. Vou seguir, assim que eu terminar, eu volto para mostrar para vocês o próximo passo. Cheguei aqui no último ponto e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo nas outras carreiras. A gente vai fazer o ponto baixíssimo. Porém, eu vou trocar mais uma vez de cor, vou colocar o verde agora. Então, vou fazer o nozinho inicial e puxo o verde aqui. O dourado, eu vou deixar ele aqui também, porque a gente vai usar na próxima carreira. Então, eu não vou cortar para não ter que ficar fazendo várias emendas, tá? A gente, então, faz uma correntinha com o verde e sobe aqui já um meio ponto alto. Vou deixar ele soltinho aqui para dar um nozinho de acabamento no verdinho com o dourado. Então, dou um nozinho aqui, só para ficar bem seguro, não ter o perigo de soltar. E deixo ele aqui dentro, porque a gente vai usar daqui a pouco esse fio dourado. Então, a gente vai fazer 36 meios pontos altos, né? Então, eu fiz um, eu faço o outro, 2, 3, 4, até chegar no 36, que vai ser o último, tá? Então, vá crochetando sem aumento e sem diminuição nenhuma, só seguindo, né, até o último ponto dessa carreira. Último meio ponto alto, né, da nossa carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da nossa carreira 9. E aí, a gente vai inserir a agulha e vamos utilizar agora o dourado de novo. Esse verdinho, a gente pode cortar o fio, porque a gente não vai mais usar o verde nessa bolinha. Então, o fio que você estiver utilizando para fazer essa faixinha, né, esse detalhe, você já pode cortar. Agora, a gente pega o fio dourado novamente, a gente só subiu ele aqui, tá vendo? Pega o fio dourado e
continua crochetando com ele. Então, uma correntinha. No mesmo ponto, a gente faz um ponto baixo e segue até o último ponto. Que no total, a gente vai ter 36 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, sempre escondendo o fiozinho que a gente cortou aqui do verde, pra fazer um acabamento melhor. Terminei essa carreira com 36 pontos baixos e a gente já vai trocar de novo pra cor vermelha. Agora, a gente vai ficar só com a cor vermelha, então eu posso cortar o meu fiozinho dourado, que eu não vou mais utilizá-lo. Então, venho aqui, insiro no primeiro ponto para fazer um ponto baixíssimo, só que faço o ponto baixíssimo com o fio vermelho que a gente tinha deixado aqui dentro, tá vendo? Que só subiu. E aí, a gente vai fazer uma correntinha, puxo o fio dourado bem e vou crochetando com ele aqui no meio. Eu posso até dar um nozinho nele aqui, ó, com o fio vermelho, porque esse fio encanto, ele é um pouquinho escorregadio. Então, para ele não se soltar, não ter nenhum perigo de acabar estragando a peça, a gente dá um nozinho aqui, ó, pra garantir. Então, eu venho aqui e vou fazer 36 meio pontos altos na cor vermelha, tá? Essa vai ser a nossa última carreira de subida, né? Então, vai ser com 36 meios pontos altos. Terminei aqui a carreira número 11, onde a gente fez 36 meio pontos altos. Agora, a gente vai começar a diminuir a nossa bolinha, tá? Então, se, por exemplo, você decidiu fazer maior a sua bolinha, então, no caso aqui, eu fiz com 4 meio pontos altos e um aumento. Se você fez com 5, 6, você aumenta também uma carreirinha aqui proporcional, pra bolinha não ficar tão achatada, né? E quando você for diminuir, você vai começar pela última numeração que você utilizou para aumentar. Então, se foi 5 pontos altos e um aumento, aqui a gente vai fazer 5 pontos altos, meio pontos altos, né? E uma diminuição. Se foi 6, 6 meio pontos altos e uma diminuição. Como eu utilizei 4 meio pontos altos e um aumento, a gente vai vir aqui fazendo 4 meio pontos altos e uma diminuição. Então, eu finalizo com um ponto baixíssimo, subo uma correntinha, no mesmo ponto faço um meio ponto alto, 2, 3 e 4. Aqui, a gente pode fazer o meio ponto alto invisível, né, ou a diminuição invisível, quer dizer, ou a diminuição normal. Como que seria a diminuição invisível? Eu vou fingir que vou fazer o meu ponto, porém, vou pegar as duas alcinhas da frente de cada ponto. Tá vendo que a gente normalmente pega a alcinha inteira? A gente vai pegar só a da frente, do próximo e do outro também. E aí, a gente tira aqui, puxa todos. Essa seria a diminuição invisível. Ou a gente pode fazer, deixa eu mostrar aqui, então. 1, 2, 3 e 4. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa, dar uma laçada na agulha, insere no ponto normal, puxo uma argolinha, insiro no próximo, puxo outra argolinha e tiro todas juntas. Então, tem essas duas formas que vocês podem estar fazendo para diminuir, tá? Tanto faz. Eu vou estar utilizando a invisível, mas fica ao seu critério, né? A que você preferir. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Agora que a gente começou a diminuir a nossa peça, a gente pode começar a encher. Vocês vão perceber que ele vai ficar mais, como que eu posso dizer? Mais apertadinho por conta do meio ponto alto, né? Como eu falei pra vocês, ele já deu uma envergadinha, né? E a gente vai ajeitar isso com um enchimento. Se vocês preferirem, vocês podem estar utilizando uma bola de isopor também. Então, tô aqui com uma de 9 centímetros de diâmetro e vou colocar aqui pra vocês verem como que fica. Você vai precisar dar uma esticadinha, né? Mas
já fica certinha. Ela vai ficar mais firme, né? Não vai ficar macia, igual com enchimento. Vou até fazer nela com isopor pra vocês verem como que vai ficar o resultado. Porque eu sei que vocês gostam, né, de comparar. Então, a gente só segue crochetando. No caso, se tivesse com o enchimento, a gente encheria até o final. Então, encher um pouquinho, faz as diminuições. Aí, encher um pouquinho, crocheta mais um pouco e vai enchendo aos poucos pra ficar bem cheinha e bem certinha. Aqui, eu vou continuar fazendo, né, a minha sequência de diminuições. Como eu fiz 4 meio pontos altos e uma diminuição na última carreira, nessa a gente vai fazer 3 meio pontos altos e uma diminuição. Então, eu subo uma correntinha, venho nesse mesmo ponto, faço meio ponto alto. Então, 1, 2, 3, e já faço a minha diminuição. Como a gente tá crochetando aqui, no caso, com a bola de isopor, tenta fazer o ponto mais apertadinho possível, tá? Pra facilitar aí, né, na confecção e não ficar frouxo nessa parte do fechamento. No enchimento, né, outra coisa que vocês podem tá se atentando é a questão de crochetar com a bolinha cheia. Por quê? Quando a gente vai crochetando, pode acabar pegando um pouco do enchimento e saindo pra fora. Então, sempre ajeite o enchimento com os dedos para que não corra esse risco e fique um acabamento mais bonito, né? Então, a gente segue aqui fazendo 3 meio pontos altos e uma diminuição. Vou seguir até chegar no nosso último pontinho. Então, a gente segue fazendo as nossas carreiras de diminuições. Aqui, no caso, será 2 meio pontos altos e uma diminuição. 2 meio pontos altos e uma diminuição. Aqui tá um pouco difícil porque, como a gente tá fechando, tá passando bem pertinho aqui na bola de isopor, né? Mas é só ir com jeitinho, com calma, que dá certo, tá? Então, 2 meio pontos altos e uma diminuição por 6 vezes até chegar no nosso último pontinho dessa carreira. A gente vai iniciar ela com 1 meio ponto alto e uma diminuição. Então, 1 meio ponto alto, uma diminuição por 6 vezes. A gente vai ter no total 12 meio pontos altos. Então, a gente segue até o último ponto, e aí a gente vai para a última carreira. Finalizei essa carreira, e agora, na última carreira, a gente vai fazer 6 diminuições de ponto baixo, para ficar bem apertadinho aqui e fazer o nosso acabamento, tá? Então, ao invés de meio ponto alto, a gente vai fazer de pontos baixos. Então, eu subo uma correntinha e vou pegando as duas alcinhas dos 2 primeiros pontos, né? Porque serão 6 diminuições. Então, 1, aí pego do um e do outro, 2, do próximo, 3, 4, opa, escapou. O bom da bolinha de isopor é que a gente não precisa se preocupar em ficar enchendo, né? Ela já ajuda aí, que fica no formatinho, não deforma nada e fica bem bonitinho. Ó, fiz a minha 6ª diminuição. Vou cortar o nosso fio aqui. Deixar um fio longo. Cortar ele, porque a gente vai fazer um anel mágico invertido. Vou mostrar pra vocês como que é. Mas olha só como que já ficou bem bonitinha a nossa bola. Então, aqui a gente tem uma com enchimento, que deu até uma cedida, né? Por ser com o fio Amigurumi Soft, que é um pouquinho mais grosso, ele ficou um pouquinho maior. E aqui com o isopor de enchimento.
Tá vendo? Um fica molinho, gostosa de apertar, a outra fica firme e bem redondinha, ó. Não tem o perigo de eu apertar e deformar a bolinha. Lembrando que a gente sempre vai deixar ela bem bonitinha, bem ajeitadinha pra ficar linda e perfeita na árvore, né? Esqueci de mostrar pra vocês, né, quando eu tava mostrando os materiais, a agulha de tapeceiro. Acredito que todas vocês tenham, né? Se não tem, é muito importante ter, porque a gente costuma fazer os acabamentos dos amigurumis com ela. Então, vou pegar aqui, coloquei o fiozinho na agulha de tapeceiro e vou vir aqui nos pontinhos, nos últimos pontinhos que a gente fez. Vou passar essa agulha em todas as argolinhas da frente. Então, passei na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta. Tá vendo a nossa última argolinha aqui? A gente vai pegar as duas de dentro pra fora. Então, passei de dentro pra fora e vou puxar isso aqui, ó, fazendo o nosso acabamento, o nosso anel mágico invertido. Insiro bem aqui no meinho e saio em qualquer ponto aqui da nossa bola. Vou fazer alguns nozinhos só pra arrematar e não ter perigo, né, de soltar nenhum fiozinho. Então, dei um nozinho, passo pra outro ponto, posso dar outro nozinho aqui e finalizo cortando o fio. Já temos, então, a nossa bolinha pronta. Agora que a gente tá com a bolinha pronta, a gente vai fazer os detalhes, né, dos bordadinhos. Como que a gente vai fazer? Se você tá utilizando enchimento, é mais fácil, né? Porque aí a gente insere a agulha e espeta, né, no meio do enchimento. Aqui, como a gente vai utilizar a bolinha de isopor aqui de fundo, a gente vai colocar em algum furinho a nossa agulha e sair aqui na carreirinha do dourado, tá vendo? Pode ser no de cima ou no de baixo, tanto faz. Então, eu vou puxar aqui e vou deixar um fiozinho sobrando pra depois a gente arrematar. Como que a gente vai fazer, então? A gente vai fazer vários xizinhos. A gente pode fazer também só o risquinho na diagonal, sem completar o X. Mas eu vou fazer o xizinho que eu acho que fica um tanto quanto charmoso, né? Então, a gente vem aqui e vai pular 1, 2. No terceiro, a gente vai ir no mesmo ponto, só que na carreira dourada de baixo, certo? E aí, a gente sobe na carreira dourada de cima. Dessa forma. Puxa todos esses fios, eu deixei o fio bem longo, porque a gente vai fazer 2 tipos de acabamento, né? E aí, a gente volta aqui para o fio, a gente volta aqui para o ponto do primeiro, só que embaixo, certo? Então, venho aqui e vou passar pro próximo pontinho aqui, que é o último que a gente fez. Pode parecer um pouco confuso, mas é simples. A gente vai fazer só vários xizinhos. Então, venho aqui, pulo 1, 2, no terceiro, venho em cima, passo pro lado. Puxo esse fiozinho aqui, que é o do arremate, pra ele não me atrapalhar. E aí, vou na mesma direção. E passo pro próximo aqui de cima. Pulo 1, 2, no terceiro, na carreirinha de baixo. E formo o meu xizinho. Olha só, fui seguindo aqui, né? Não tem segredo nenhum, não tem ordem certa, né? Você vai fazendo o xizinho até o final.
vou vir aqui, onde a gente deixou o nosso fio. E vou dar alguns nós. Depois que eu der esses nós, eu vou colocar a agulha nesses fiozinhos pra passar ele pra dentro aí da bolinha. Então, dei esses nozinhos e vou passar ele aqui pra dentro da bolinha. Eu já vou vir com o fiozinho que eu ainda tô utilizando, que tá comprido, pra algum ponto aqui pra gente fazer o detalhe de bolinha, né? Que a gente utiliza o nó francês, tá? Então, esses nozinhos serão feitos aqui na segunda carreira de meio ponto alto, debaixo do dourado. Então, tem o dourado, vou vir, pular uma e ir na segunda, iniciar como parâmetro aí pra gente fazer os fiozinhos. Esse outro fiozinho aqui, a gente insere ele também aqui pra dentro. Deixa eu pegar uma outra agulha. Posso até pegar com a agulha de crochê mesmo. Então, eu venho aqui, ó, só puxo ele pra dentro e corto pra arrematar. E aí, como a gente vai fazer os nozinhos franceses, né? Vou tirar esse pelinho aqui, ó, que é o fiozinho que sobrou. Deixa eu já arrematar ele também, pra ir ficando bem bonitinho. Olha só, como que a gente vai fazer os nozinhos franceses? O nó francês, a gente simplesmente pega a agulha, passa algumas vezes o fiozinho pela pontinha da agulha. No caso, eu vou passar por 5 vezes, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Seguro bem firme e vou vir aqui, basicamente no mesmo ponto. Eu gosto de colocar bem no meio do pontinho, do meio ponto alto, porque assim ele fica mais presinho, né? Não tem o perigo dele ir pra dentro da peça. Aqui, como vocês podem ver, tem um pontinho que tá bem pra dentro, tá vendo? Então, eu tenho que puxar ele pra que ele fique mais realçado. Então, dou uma puxadinha, ó. Depois tiro os enchimentos aqui do ladinho, mas pra que ele apareça. Então, vou vir aqui e passar aí, então, 1, 2, 3, vou vir aqui no quarto meio ponto alto. A gente tem que passar a agulha inteira por essas cordinhas que a gente criou aqui. Então, a gente vai passando devagarinho, ó, o fiozinho, formando o nosso nó francês. Tá vendo? Ele fica uma bolinha, fica uma verruguinha aqui. Então, a gente dá uma apertadinha e ajeita. Nesse daqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente pega a agulha, põe debaixo do fio e laça 5 vezes. Então, 3, 4, 5. Venho aqui bem pertinho no mesmo ponto, pulo 1, 2, 3, vou pro quarto. E puxo, passando, né, esses fiozinhos, passando o fiozão, né, o fio da agulha por esses fiozinhos que a gente criou, esse nozinho. Então, dou uma apertadinha, ajeito aqui pra ficar mais redondinho. E aí, a gente vai fazer o próximo. Isso a gente vai fazer até chegar aqui desse outro lado. Depois, a gente faz aqui em cima, se você quiser, né? Se tiver necessidade desse detalhe a mais. Eu fiz 2 carreiras de bolinha, então, uma entre a outra, tá vendo? E aí, você pode fazer isso também. Vou fazendo em todos, depois subo pra carreira de cima pra fazer as demais. E aí, a gente já vai ter finalizado a nossa bolinha. Aí, partiremos, então, pro laço de acabamento. Já fiz aqui os detalhezinhos das bolinhas, né, dos nozinhos. Eu acho que eu não vou fazer outro aqui, mas caso você queira fazer, é só vocês irem fazendo pontinhos entre os pontinhos de baixo, tá? Então, aqui tem 2, aí aqui você faria 1. Aqui tem 2, aqui você faria 1. Então, sempre entre eles pra fazer um acabamento melhor, pra ficar mais harmônico, tá bom? Eu não vou fazer porque eu quero que fique um pouquinho diferente, né, da outra, pra fazer um parzinho aí diferenciado, tá bom? Então, eu vou vir aqui
coloquei o meu fiozinho do último nozinho francês aqui. E vou dar um nozinho pra finalizar. Então, dei um nozinho, insiro aqui em qualquer ponto do crochê e saio e corto o nosso fio branco. Agora, a gente vai precisar de um fiozinho dourado pra gente fazer o detalhezinho da bolinha, né, pra pendurar. Então, eu vou pegar um pedacinho do nosso fio encanto, não precisa ser um fio muito longo, né, mais ou menos uns 30 centímetros. Eu vou cortar ele aqui, ó, e vou colocar pontinha com pontinha. Inserir na nossa agulha de tapeceiro. Vir aqui no pontinho que a gente fez o anel mágico invertido, bem no centro, e vou passar essa argolinha, dessa forma. Aí, aqui, eu vou ver o tamanho que eu quero, que fique a cordinha, né? E vou passar a agulha aqui por dentro e depois, ó, passei a agulha por dentro e formou uma argolinha aqui. Aí, eu passo por dentro dessa argolinha, os dois fiozinhos. Dessa forma. Dou uma apertada bem firme, porque o fio encanto, ele escorrega. E aí, venho com esses dois fiozinhos que ficaram aqui sobrando, vou dar vários nós, gente, vários mesmo, pra ficar bem firme. Então, ó, dei um nozinho, vou dar mais 2 nós. 2 e 3 nozinhos. Agora, eu vou vir com esses fios e inserir aqui pra dentro da bolinha, saindo em qualquer ponto. Posso dar mais alguns nozinhos pra não ter o perigo de sair. E corto esse meu fio pra deixar um acabamento mais bonito. Então, venho aqui, dei alguns nozinhos, estico a bolinha aqui pra esses nozinhos irem pra dentro do crochê. E corto os fiozinhos. Prontinho. Agora, a gente já tem uma bolinha lisa, né? Só que falta o charme dessa bolinha, que é o laço. Então, a gente vai aprender agora a fazer o laço pra aplicar aqui em cima. Esse laço que a gente vai fazer, o tamanho é muito relativo. Você pode fazer um laço maior, né, mais comprido, e maior de assim também. Eu vou explicar pra vocês como que a gente faz esse ponto diferenciado e o tamanho que eu vou utilizar pra colocar na nossa bolinha, tá? Mas você pode adaptar. A gente vai, então, precisar da agulha, a mesma que a gente utilizou pra fazer a bolinha. Iremos pegar o nosso fio, no caso, eu vou utilizar o verde, como eu fiz a bolinha vermelha, pra realçar. Pode ser a cor que você preferir. E a gente vai fazer correntinhas. No caso, eu vou fazer umas 50 correntinhas, que já vai dar o tamanho que eu preciso. Então, eu venho aqui e faço 50 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 50. Então, aqui a gente tem um cordãozinho de 50 correntinhas. Como que eu sei o tamanho? A gente vai fazer assim, ó. Vai ficar assim. Então, a gente vê. Esse tamanho de 50 correntinhas vai ficar um tamanho legal aqui pra minha bolinha. Se você quer maior, faz um pouquinho maior. Então, eu fiz as 50 correntinhas e agora eu vou subir 5 correntinhas. Pra quê? A gente vai trabalhar um crochê no estilo tunisiano. É uma forma diferente, né, de fazer os pontinhos, mas que fica muito bonito, fica parecendo um tricô. Então, eu vou segurar aqui, ó, a minha última correntinha, pra eu não perder ela. E vou fazer 5 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5.
essa vai ser a altura, né, a grossura do nosso laço, tá vendo? Tem 5 correntinhas aqui. Então, essa será a nossa largura. Se você quer maior, você faz mais correntinhas aqui, onde a gente tá fazendo, tá bom? Bem no finalzinho. E aí, o que a gente vai fazer? A gente, ao invés de voltar as correntinhas, como a gente normalmente volta, a gente vai virar ela e vai voltar aqui atrás. Tá vendo que aqui tem uma argolinha? Então, a gente vem aqui, dá uma ajeitadinha aqui, ó, e volta na argolinha de trás. Então, é só inserir a agulha aqui. Inseriu a agulha, vai dar uma laçada e puxar. Vou fazer um ponto baixo aqui? Não. Vou segurar isso aqui e vou pro próximo. Então, fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Essas foram as últimas 5 correntinhas que eu subi, certo? Então, a gente ficou aqui com 6 argolinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou no último ponto que a gente fez pra prender. Então, puxo mais uma. Ficou com 7 argolinhas e a gente vai tirando de 2 em 2. Então, eu tiro 2 argolinhas da agulha, tiro 2 argolinhas e vou fazendo assim até chegar na minha última argolinha, ó. Tirei as 2 últimas, vamos para a próxima carreira. Como que vai funcionar? A gente vai continuar inserindo aqui atrás. Então, a gente insere no primeiro, 1, 2, 3, 4 e 5. O último vai ser para fechar, então, a gente vem aqui na última argolinha. Ficando com 7 argolinhas na agulha, e aí, a gente vai tirando de 2 em 2. É super fácil e super gostoso fazer esse ponto, fica muito bonitinho, olha só como que vai criando. E a gente vai preenchendo todas as correntinhas daqui, tá? Então, primeiro a gente faz a lateral, prende na última correntinha. Faz a lateral, prende na última correntinha. Então, a gente segue. Vai vir aqui no primeirinho. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. É sempre na lateral do nosso pontinho, tá vendo? 5. Pra finalizar, vou na última correntinha, né? Na próxima. Ficou com 7 na agulha, vou tirando de 2 em 2. Então, venho aqui de novo na lateral do ponto. 1, 2, 3, 4, 5. O último é a correntinha aqui, a próxima correntinha. Fico com 7 argolas na agulha. Vou tirando de 2 em 2. Vou pra próxima. Tá vendo? Não tem segredo. Só se atentar e ir contando pra você não se perder e pegar uma argolinha a mais, tá? Então, sempre 5 argolinhas e a correntinha. Que é assim, vai ficar retinho o seu trabalho, ó. E a gente segue fazendo até o final. Vou seguir essa sequência. Quando eu chegar aqui no final, eu mostro pra vocês como a gente vai fazer a montagem do laço. Finalizei aqui a nossa base do laço, né? E olha só como que ficou, gente. Ele vai envergar um pouquinho, né? Porque as correntinhas são mais apertadinhas. Aqui tem um errinho, porém, já vou falar uma reflexão aqui pra vocês, né? Trazer uma reflexão. Esse errinho tá bem aqui no começo, eu vi depois. Eu já tava aqui quando eu vi. Eu poderia muito bem desmanchar, como antigamente eu fazia, desmanchar e começar tudo de novo por conta desse errinho. Agora, gente, eu mudei. Eu não faço mais isso.
primeiro eu avalio se vai me atrapalhar, se vai aparecer e se vai atrapalhar a qualidade da peça para eu entregar para o meu cliente, né? E como não vai atrapalhar, não vai aparecer, é algo que vai ficar imperceptível, eu vou deixar esse errinho. Então, queria falar para vocês que, às vezes, os errinhos, né, tornam as peças únicas. Porque é muito provável, mesmo que passe alguns anos, né, eu vou lembrar desse errinho e vou ver se a peça ficar comigo, né, principalmente, eu vou olhar e vou saber aonde tem esse errinho. Que é algo que acabou me marcando, né? Porque quando dá certo, a gente acaba deixando de lado e passando, mas quando alguma coisa dá errado, a gente acaba marcando, como outras peças também, que tem micros defeitinhos aí, e eu sei exatamente onde estão. Mas era só isso que eu ia falar pra vocês, avaliem antes, porque a gente acaba perdendo muito tempo, né, desmanchando e refazendo, algo que não teria necessidade de refazer. Então, só pra vocês não perderem tempo aí na produção, e além de perder tempo, se estressar. Porque desmanchar e fazer tudo de novo dá uma dor, uma raivinha no coração, né? E, às vezes, não vale a pena, né? Mesmo que não tá perfeito, é um errinho que não vai aparecer e não vai alterar a qualidade da peça. Aí, se for um erro que realmente vai aparecer, vai alterar a qualidade que você costuma entregar suas peças para os seus clientes, aí sim, volta tudo, desmancha, e aí vale a pena consertar, tá? Então, tô aqui com a faixinha, já arrematei, e ela ficou assim, envergadinha, não tem problema, porque vai até facilitar pra gente fazer a montagem do laço. Primeira coisa, a gente vai pegar as pontinhas, colocar pra baixo e cruzar elas, dessa forma. E aí, vir aqui, dobrar e ajeitar certinho, porque a gente vai passar alguns fiozinhos, né, da cor verde. Vou cortar aqui um pedacinho pra gente amarrar aqui no laço. Vou juntar pontinha com pontinha, vir aqui, ó, por trás do laço e passar esses fiozinhos. Primeiro, pra eu apertar, então, eu vejo se o tamanho tá bom, se eu quero ele maior, com as perninhas maiores, e puxo aqui pra apertar isso tudo aqui. Dessa forma. Aí, a gente ajeita bem bonitinho. Deixa eu apertar de novo, que saiu. E aí, assim, a gente vai passar esses fiozinhos aqui, fazendo o meinho do laço. Dessa forma. Ajeitar novamente. Deixar ele gordinho. E vir aqui atrás, pegar a agulha de tapeceiro, colocar esses 2 fios, pra gente fazer o acabamento aqui atrás. Então, aqui atrás, eu vou vir passar por debaixo desses fiozinhos que a gente enrolou e por dentro da argolinha que sobrar. Ficou assim. A gente pode usar dos 2 lados, mas eu vou usar desse lado, que aí é o lado que ficou esse efeito tricôzinho. Agora, a gente pode costurar na nossa bolinha. Então, a gente vem aqui, insere na bola e passa aqui por detrás do laço. A gente deixa o acabamento, ó, deixa eu achar aqui. Tá tão perfeito que eu nem tô achando. Aqui é onde a gente faz o encontro, né? Então, a gente deixa pra trás. Tá certinho aqui. E aí, a gente passa mais algumas vezes aqui pela bola e pelo laço. Arremata todos esses fios e tá pronta
a nossa bola natalina. Então, olha só. Vou passar mais uma vez aqui. Puxo firme. Vou aqui para qualquer pontinho da bola. Dou vários nós, para deixar bem firme, não ter perigo de cair, nem nada do tipo. E insiro na agulha novamente, para sair em qualquer ponto aqui da nossa bolinha. Vem aqui. E pronto. Agora a gente corta. Já fizemos, então, o nosso acabamento. Ajeita aqui e tá pronta a nossa bola natalina. Olha só que perfeição, gente. Fica muito lindo, muito chique. Então, temos aqui a com isopor e a com enchimento. E com as cores diferentes, né? Conta aqui nos comentários qual que você prefere, qual que você achou mais bonita. E queria mostrar também pra vocês que dá pra usar alguns apliques, como, por exemplo, o aplique de floco de neve feito em acrílico. Olha só que lindo que fica, gente. Posso colocar aqui, ó, também. Dá um charme, né, a mais na sua bola de Natal. Então, é isso. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tem outras possibilidades aí também para vocês fazerem de bola de Natal, como, por exemplo, utilizar o modelinho da bola com a cabeça do Natanael, ao invés do laço. Vou deixar uma montagem aqui para vocês. O urso Natanael tem a receitinha dele lá na Hotmart. Comprando na pré-venda, você ganha a receitinha do Pingo. E é uma perfeição, gente. É um kit perfeito aí para você fazer para suas clientes, oferecer aí nesse Natal. E é algo diferente que vai dar um charme a mais na decoração de Natal. Seja na sua casa, na do seu cliente, tem muitas opções aí. E é isso. Acompanhem no Instagram para conferir as novidades. Espero que vocês gostem das aulas. Curta esse vídeo, compartilhe com as suas amigas e até o próximo vídeo.